Desde que a palavra Agartha veio a lume no final do século XIX, através dos trabalhos do Marquês de Saint-Yves d'Alvendre, suscitou grandes curiosidades e questionamentos, o que não impediu, todavia, de ser adotada por sucessivos autores e escolas de pensamento, mesmo atravessando desde o começo um curso bastante acidentado, como iremos tratar de analisar no presente trabalho, após a nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Apesar do fascínio desperto pelo assunto de Agartha, em função do carisma do Marquês e dos alunos célebres que vinha reunindo no seu entorno, com nomes famosos como o do ocultista e místico Papi, que chegou a ter certa influência junto à corte russa, sua obra A Missão da Índia ficara inicialmente algo estigmatizada, porquanto o autor pretendeu extirpá-la do seu próprio catálogo bibliográfico, sendo salva póstuma e providencialmente por um amigo que havia recebido um dos então raros exemplares. Talvez os receios derivem das influências diretas que Saint-Yves recebeu ao criar esta obra, da parte de um autor francês comumente considerado pouco sério. Amante do orientalismo e dotado de uma fértil imaginação, Louis Jacoliot supôs na sua obra Os Filhos de Deus uma história antiga da humanidade, onde haveria no Oriente uma cidade sagrada chamada Asgartha, significando a cidade do sol, no que pode haver se inspirado na obra de Campanella, mas que depois de ser atacada por invasores, mudou-se para as regiões nórdicas, adaptando o nome para Asgard, a região sagrada dos vikings. Helena Blavatsky chegou a mencionar esta Asgartha e o próprio nome de Jacoliot na sua doutrina secreta. Saint-Yves aproveitou-se de elementos dessa narrativa, mudando, porém, o nome do reino em questão para um sonoro e original Agartha, e endossando também o título do seu suposto governante, chamado Brahmatma por Jacoliot, entre outros que acrescentaria então, juntamente com toda uma descrição da natureza do reino secreto, inclusive sua geografia simbólica, com pitadas de Shambhala ou de Shangri-La, para onde teria ido então em corpo espiritual, a fim de realizar os devidos registros. Certamente o Marquês conferiu a esta lenda traços utópicos e idealistas, algo na linha da Utopia de Thomas Moros e da Nova Atlântida de Francis Bacon, dois famosos autores ingleses e políticos do Renascimento. Sabidamente, a cultura francesa possui uma inclinação social, e Saint-Yves d'Alvendre integrou uma rara pleiade de autores místicos que trataram objetivamente do tema da sociologia esotérica, juntamente com seu inspirador Fabre d'Olivet e até mesmo do sacerdote Eliphas Levi. Através de boa parte de sua obra, Saint-Yves explorou um suposto modelo social tradicional denominado de sinarquia, relacionado às pastas centrais da alta ciência, da justiça e da economia, para reger organicamente as sociedades. O trabalho do Marquês se inspirara cada vez mais na Cabala, oferecendo, porém, um suposto idioma original chamado Vatan, apresentado na sua obra póstuma O Arqueômetro, publicada em 1911, descrita pomposamente como a chave de todas as religiões e de todas as ciências da antiguidade, e pelo qual pretendia forjar palavras a partir de uma ampla base de informações simbólicas. A mística e a admiração criada em torno do assunto naturalmente outorgou uma nova autoridade também ao termo Agartha por ele adaptado. Quem sabe a palavra não seria, afinal, mais um dos termos oriundos deste misterioso Oriente Profundo invocado por Saint-Yves d'Alvendre. Assim estavam as coisas até que o viajante, diplomata e escritor polonês Ferdynand Ossendowski publicou em 1921 a sua famosa obra Bestas, Homens e Deuses, narrando na sua conclusão o contato que teria feito com lamas da Mongólia, dos quais teria recebido informações especiais sobre a existência do reino secreto de Agartha, com muitos detalhes que parecia endossar a obra do Marquês de d'Alvendre. Uma das novidades aqui era a localização subterrânea deste reino,
no que o autor parece haver sido influenciado pela literatura intraterrenista existente desde o século XVII, com destaque naturalmente para a obra Vril, O Poder da Raça Futura, de Edward Bulwer Lytton, quem já ficara muito famoso nos meios ocultistas com seu romance Zanoni. Mais tarde, Ossendowski admitira que também tinha sido influenciado pelos autores franceses, sobretudo o próprio Santives. Não obstante, e como que para consagrar em definitivo o tema, René Guénon, que foi o grande pioneiro do perennialismo e seu maior expoente, publicou em 1927 a obra O Rei do Mundo, demonstrando o quanto as narrativas de Ossendowski o impactara. Encerrava-se assim a clássica trilogia agartiana. À medida em que o assunto ganhava notoriedade, se começou a investigar, porém, as raízes dessas informações, especialmente no próprio Oriente. As coisas chegaram num ponto mais alto quando o também perennialista e tibetólogo Marco Pallis publicou no século passado as conclusões das suas próprias investigações no artigo intitulado As Fontes de Ossendowski, na revista Estudos em Religiões Comparadas, colocando bastante a claro as fragilidades das narrativas do autor polonês. Buscando refutar por sua vez Pallis, o Cahiers de l'Unité, de raiz guénoniana, publicou mais recentemente uma resposta intitulada Os Erros de Marcos Pallis, a título de introdução de um trabalho maior nomeado O Centro Supremo, a fim de contestar as colocações deste autor, limitando-se, contudo, praticamente a tratar dos acontecimentos políticos do período. E com isto, a situação do nome Agartha permaneceria praticamente limitada a uma série de contingências ocidentais, como já concluíra Pallis no seu rigoroso artigo. De todo modo, o nome ganhou vida própria com toda a publicidade que recebeu. E com efeito, certas etimologias poderiam até corroborar o sentido do termo. Numa livre associação, já que o termo Agartha resulta mesmo um neologismo sincretista, temos no prefixo AG o símbolo da prata, condizendo com o teor intermediário e aristocrático deste reino, e no terminal Artha o termo sânscrito para o empreendedorismo. Assim, Agartha seria como a missão de organizar a sociedade dos guerreiros da luz, coisa que soa muito próximo dos conceitos nórdicos de Asgard ou de Valhalla. Nas profecias do Rei do Mundo, trazidas por Ossendowski, fortemente influenciadas pelas lendas do herói tibetano Gesar Deling, assim como pela obra de Bulwer Lytton, Agartha emanará o seu povo das entranhas da terra para começar uma nova idade de ouro, depois que o Kali Yuga tiver apresentado os seus frutos de dor e destruição. Existe até uma data para isto acontecer, que não está distante. Trata-se do ano próximo de 2029, como temos já demonstrado neste canal, com links nas descrições deste vídeo. Em defesa dos amantes do nome de Agartha, podemos dizer que seus porta-vozes não se limitaram muitas vezes apenas à teoria das coisas ou a um saudosismo sem consequências. Pelo contrário, não tardaria para que tal nome, juntamente a outros tradicionais da geografia sagrada, fosse invocado para sustentar novos empreendimentos sociais nos palcos predestinados da evolução das raças, mobilizando parcerias com espíritos avançados, incitando missões e despertando vocações, passando, enfim, de algo que seria simples especulação e fantasia para a realização de propostas de renovação. Tendência esta já insinuada nas próprias abordagens sociológicas comuns aos primeiros mensageiros da Agartha, e que seria levada a cabo então pelos seus seguidores do Velho e do Novo Mundo, através das gerações, em missões e projetos inovadores. Vários autores têm empregado o termo Agartha desde então, passando a incorporar cada vez mais a dimensão profética, à medida em que trabalhadores conscientes da nova era começam a investir positivamente na formação das novas Agarthas, pela via da síntese Oriente-Ocidente, e cientes de que o tema implica, afinal de contas, não apenas mitos sagrados, como também profecias.
Contudo, isso já será assunto para um outro vídeo. Enfim, o nome Agartha, mesmo derivando de uma forte carga de fantasia e de adulterações, segue os caminhos muitas vezes híbridos da mística de transição de tempos, mas ainda assim contribuindo na formação da história da humanidade. Agartha simboliza seguramente, assim, os sonhos por um mundo melhor, para não dizer de um novo mundo mesmo, pautando positivamente a própria evolução das coisas. Consagrado por muitos pequenos gênios do espírito e encontrando um lugar cativo no imaginário da humanidade, seja como refúgio, utopia ou fonte de salvação. Talvez o mundo necessitasse, então, de um novo nome para os seus centros espirituais. Um nome que não pertencesse exatamente a nenhuma tradição, e ao mesmo tempo pertencesse também a todas elas. Certamente, lendas, histórias e profecias tradicionais foram melhor divulgadas através do sincretismo forjado em torno deste termo. Para saber mais sobre estes assuntos da geografia sagrada, maratone as playlists deste canal, ou procure os livros da nossa editora com suas dezenas de títulos originais. Os links estão na descrição do vídeo. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.